Hora da História. Você já tá aí? Será que eu perdi hora? Que horas são? Ah, não! Já sei que horas são. É a hora da história. É hora de parar, é hora de escutar, é hora da história que agora eu vou contar. A história que eu vou contar hoje se chama Nico. Todo mundo achava o Nico um menino muito esquisito. Até Zuzu, que era sua melhor amiga. O Nico não era igual aos outros meninos. Bom, ele não tinha 2 narizes, 3 orelhas ou 4 bochechas. Ele era quase igual a todos os outros meninos. Mas era esse quase que fazia dele tão estranho à primeira vista. A diferença entre o Nico e os outros meninos era que o seu pescoço era mais comprido e fino do que o dos outros. Por isso, embora a cabeça do Nico tivesse o tamanho normal, ela parecia um pouco maior. Além do pescoço, o Nico também tinha olhos separados e orelhas de abano, como muita gente também tem, aliás. Só isso não faria de Nico tão diferente assim. Acontece que o pescoço fino e comprido de Nico o atrapalhavam de fazer muitas coisas. Por qualquer bobagem, ele perdia o equilíbrio. Jogar bola, peteca, nem pensar. Andar de patins, bicicleta, perigosíssimo. Brincar de luta, de pique, só se fosse para se esborrachar e se ralar todo no chão. Por isso, os meninos viviam zoando dele. E não só os meninos, até os adultos o chamavam de nomes muito ruins, debochando daquele jeitinho que ele tinha. Zuzu sofria pelo amigo. Só ela sabia como Nico era imbatível no videogame, como só ele sabia contar dos filmes que tinha visto no cinema e que pareciam uma história que passava pela tela de seus olhos. E como ele era tão carinhoso. E os meninos não zoavam só de Nico. Eles tiravam sarro também de Zuzu, porque ela vivia colada no amigo. No amigo contador de histórias, mas que era também aquele amigo que ninguém queria ter. E quando eles resolviam pegar no pé da menina, o motivo para tirar sarro dela eram as suas sardas. A menina era mesmo bem pintadinha, e isso era lindo nela. Mas mesmo assim, eles a chamavam de arroz doce com canela, de ferrugem. Mas ela nem ligava. O que deixava Zuzu incomodada mesmo era quando o alvo das piadas era o seu melhor amigo. Então, Zuzu ficou pensando. Por que será que o Nico era daquele jeito? Se ele fosse mais parecido com os outros meninos, teria menos problemas. Então, Zuzu resolveu perguntar a seu pai. Papai, por que o Nico é desse jeito? E o pai de Zuzu, que estava lavando o carro, respondeu. Sei lá, menina. Isso você tem que perguntar para a família dele, né? E Zuzu
foi procurar Renata, a prima de Nico, com quem ela se dava muito bem. Renata, por que o Nico é desse jeito? Renata respondeu: sei lá, Zuzu, não fui eu quem fiz ele. Eu acho que isso você tem que perguntar para os pais dele. Zuzu foi até a casa dos pais de Nico, tocou a campainha e perguntou a eles: pais do Nico, por que vocês fizeram o Nico desse jeito? Os pais do Nico se olharam, sorriram e responderam: sei lá, tem coisas que só a medicina pode explicar. Zuzu caminhou então até o consultório do Dr. Alex, que era o pediatra dela, e fez a mesma pergunta: doutor, por que o Nico é desse jeito? O doutor se aprumou na cadeira, se preparou e deu uma resposta. Ao que tudo indica, durante a gestação, Nico formou um zigomatóide cuneiforme nas células hepáticas, gerando um afunilamento desta musculatura. Como consequência, teve uma atrofia da musculatura lisa eletroencefálica, o que ocasionou nesta inexplicável hipoformação pescoçoide. Zuzu só entendeu a parte do inexplicável. Ai, ai, então nem o médico sabe por que o Nico é desse jeito? O doutor suspirou e explicou a Zuzu que tem coisas que a ciência não sabe responder. Só Deus sabe. Os pés de Zuzu já estavam doloridos de tanto caminhar e o médico ainda vinha com uma novidade daquelas. Deus? Aonde é que Zuzu iria encontrar Deus a uma hora daquela? Então, o doutor receitou um remedinho para os seus pés e sugeriu que Zuzu fosse a uma igreja procurar as suas respostas. E lá foi Zuzu até a igreja. Ela entrou com muito respeito naquele local, se ajoelhou na beirinha do altar e começou a rezar. Oh, papai do céu, por que o senhor fez o Nico desse jeito? Zuzu não teve nenhuma resposta. Zuzu repetiu a pergunta. Novamente, nada de resposta. Ela só ouviu ao longe uns passos. Fleque, fleque. Era o padre chegando. Ora, dizem que os padres são os representantes de Deus aqui na Terra, só que com a vantagem de ter língua. Então, Zuzu foi até o padre para fazer a sua pergunta. Padre, por que Deus fez Nico desse jeito? E o padre respondeu à menina que as vontades de Deus não tinham explicação e seguiu o seu caminho rumo à sala paroquial. Ai, que cansaço! Já estava anoitecendo. A pomada que o doutor tinha receitado para Zuzu fazia tanto efeito quanto as explicações de todo mundo, ou seja, nenhum. Os pés de Zuzu doíam. Já estava na hora do jantar. Passou na frente da casa de Nico e resolveu entrar. Chegando lá, encontrou o amigo sentado com os pés dentro de uma bacia com água quente. Nossa, o que aconteceu com seus pés? Perguntou Zuzu. Xiii, eu tive um dia péssimo, respondeu Nico. Zuzu aproveitou e se convidou para meter os pés naquela bacia de água quente também. E contou a Nico que seu dia também tinha sido terrível. Zuzu, preciso confessar uma coisa para você, disse Nico.
Hoje mais cedo eu fiquei tão triste porque os meninos estavam zombando das suas sardas. Então, eu resolvi descobrir por que você foi feita desse jeito, cheia de manchinhas no rosto. Zuzu se espantou e arregalou os olhos. Quer dizer que você foi na casa dos meus pais? Nico confirmou. E você foi também no médico e na igreja? Disse Nico. Tudo isso só porque eu tenho o rosto cheio de manchinhas? Nico sorriu gentilmente para Zuzu e disse: eu detesto quando ficam zoando de você. Isso me deixa triste. Zuzu também sorriu. Será que valia a pena contar para o Nico tudo que ela tinha feito ao longo do dia inteiro para também ficar com os pés inchados daquele jeito? Será que a gente precisa mesmo explicar por que cada pessoa é do jeito que é? Ou será que ser diferente é o que faz de cada um de nós mais especial? Fica essa pergunta. Hoje, a Hora da História teve Nico, passa o tempo, passa a hora, nosso tempo já passou. Essa é a Hora da História e o programa acabou. Tchau! Você assistiu Hora da História. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.